Entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, com apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a importância socioeconômica do sistema indústria para o país. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância socioeconômica do sistema indústria para o país. Aqui ao meu lado, como nosso convidado, ele que é o comentarista do programa, presidente da FIEP, Francisco Gadelha. Presidente, seja muito bem-vindo à bancada do programa Paraíba Tem. Senhor, uma alegria enorme estar aqui conversando com todos sobre temas até às vezes exaustivamente discutidos, mas também pela importância que o Sistema S adquiriu nesses últimos meses de uma forma agigantada, porque todos começaram a discutir se o Sistema S ficava com o governo, se o Sistema S ficava com os empresários mesmo. O Sistema S é privado, certo? Ele fica com os empresários, porque é a mesma coisa que se fosse para o governo, se o governo fosse desapropriar um supermercado, certo? Então, é uma entidade privada, criada, mantida e dirigida pelo industrial e, no caso de todos os S, pelos empresários de cada setor a que se refere a entidade. Pois é, no programa de hoje eu tenho aqui vários blocos de números e informações que foram colocadas durante o discurso de Rafael Lucchesi, que é o diretor do SESI-SENAI, do Departamento Nacional, quando da participação dele na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e de Serviços da Câmara. Eu queria que o senhor falasse um pouco, de um modo geral, a princípio, sobre essa participação dele na comissão. Foi importante para o sistema indústria? Muito importante, porque Rafael Lucchesi é extremamente competente e foi para uma comissão que também cuida desse assunto, né, do setor de comércio, de indústria, de serviços. Então, ela analisa os S's e Lucchesi foi chamado para explicar, para mostrar o que é que o sistema fazia, o que o sistema faz, e deixou a todos os deputados impressionados, de tal forma que o número de parlamentares que se pronunciaram a nosso favor foi muito grande e de forma bastante contundente, o que significa, assim, um apoio importante que nós temos nessa luta que temos travado também, exatamente porque fazemos muito. Ninguém ataca árvores que não dão frutos. Então, SESI e SENAI, só o SENAI já formou 76 milhões de alunos no Brasil. Isso é a maior entidade de ensino profissional do Brasil, da América Latina, e um dos maiores do mundo. De tal forma que nós ficamos muito satisfeitos com o pronunciamento de Lucchesi. E se você puder passar alguns trechos, eu vou ficar muito feliz, e o público também, porque vai ver como uma pessoa fala tão bem e colocou de forma expressiva os nossos números, que demonstram a importância dele para o desenvolvimento industrial do país, para o desenvolvimento social, do emprego e, consequentemente, o crescimento, a produtividade, a competitividade brasileira no setor industrial. Eu queria começar dando uma informação relevante do tamanho da indústria brasileira. Em todos os principais países no mundo, na maior parte das sociedades, a agenda de indústria ela é uma agenda determinante para o crescimento econômico. E o Brasil teve um papel chave nisso durante 50 anos. Estamos perto de completar 200 anos de Estado Nacional e, certamente, o país vai se debruçar sobre o seu passado, sua história, e poderíamos fazer uma reflexão. Quando nós fomos excelentes na nossa história? Durante 50 anos, de 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. E por que isso? Porque a condução desse desenvolvimento podia ser sintetizada numa única palavra: industrialização. O Brasil
foi o país que conseguiu um salto no seu desenvolvimento. E mais importante, nos últimos 40 anos, a nossa taxa de crescimento é a metade dos países desenvolvidos. E quais são os países que mais crescem no mundo? Como China, como Coreia do Sul, são os países que perseguem a industrialização. Então, fica essa reflexão importante com relação à nossa agenda de políticas públicas, que muitas vezes se baseia na lógica do rentismo improdutivo, com alta concentração bancária e elevados juros, que muitos poucos na sociedade ganham. As famílias e as empresas empobrecem para nós termos uma grande intermediação financeira. É só olhar o orçamento da União para ter claro essa discussão e aí talvez fazer escolhas, sobretudo escolhas de parlamentares. A indústria é mais da metade das exportações, é 2/3 do PIB. A indústria paga os maiores salários. E é esse efeito demanda que vai gerar o consumo, que vai alimentar o desenvolvimento da atividade de comércio e serviços. Então, a indústria é o motor da sociedade. Foi uma explanação, como o senhor bem falou, muito embasada em números, em dados importantes. Ele começou, por exemplo, falando dos números da indústria brasileira em 2018, e um dos dados que ele citou durante a apresentação dele foi esse percentual de 21% que tem a participação da indústria no PIB brasileiro. Isso é uma participação significativa? Sim, para você ter uma ideia, o pessoal fala, a indústria brasileira caiu e ficam massacrando a indústria, eu não sei com que propósito, certo? Mas a participação da indústria americana no PIB norte-americano é apenas 19%, certo? Nós temos 21%, os Estados Unidos, um país extremamente industrializado, tem uma participação, a indústria tem uma participação de apenas 19%, inferior à nossa participação no PIB brasileiro. Então, é um número expressivo, é um número significativo, que nos deixa, de certa forma, confortados. Nós queremos, evidentemente, crescer muito mais. Nós temos outros setores, mas, sem dúvida alguma, o motor da economia brasileira, o setor mais importante é a indústria. Se você tem uma cidade industrializada, ela é a cidade mais forte. Qual é o setor mais industrializado do país? O ABC Paulista, certo? Então, ali está a economia do Brasil. A grande concentração de economia do Brasil está exatamente em São Paulo e naquelas suas cidades que a rodeiam, certo? Então, todos os estados mais importantes são os estados mais industrializados. Exportações nesse contexto, nós também estamos bem? Nós também somos os maiores exportadores, diferentemente do que se pensa que seja a agricultura. Então, há uma publicidade muito forte da agricultura e nós temos uma agricultura realmente importantíssima. Nós somos o celeiro do mundo, nós somos os grandes exportadores do mundo, nós somos os maiores exportadores de soja, de carne, de frango. Nós somos o terceiro exportador isso aí já da indústria, terceiro exportador de aviões a jato também, que eu devia ter falado naquela hora. Nós somos os maiores exportadores de café, então os maiores exportadores de suíno, de tal forma que no binômio grão-carne ninguém bate o Brasil. O Brasil é campeoníssimo nas exportações dos grãos e das carnes. E agora passamos também a ser o segundo exportador de algodão do mundo. Passamos a Índia e nos tornamos o segundo exportador de algodão do mundo. Okay. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, hoje falando sobre a importância socioeconômica do sistema indústria para o país. Até já! Ela gera educação e nos ensina. Ela nos move e caminha junto. Ela nos conecta e rompe fronteiras. Ela produz e gera emprego. Ela nos transforma e crescemos.
ela nos cura e vivemos melhor. Ela nos faz sonhar com muitas possibilidades. Ela nos mostra o futuro e evolui junto com a gente. 25 de maio, Dia da Indústria. FIEP, onde tem indústria, tem desenvolvimento. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje falando aqui sobre a importância socioeconômica do sistema indústria para o país. Neste segundo bloco, doutor Gadelha, vamos acompanhar mais um trecho da participação do diretor do SESI-Senai, Rafael Lucchesi. O SESI atua na área da educação. Se tem uma agenda importante nesse país, é a agenda da educação. Na sociedade do conhecimento, a educação tem um papel chave para a cidadania, para o emprego, para os negócios. E mais do que isso, o Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho. E a lógica do poder público é perseguir o empresário que gera emprego. No mundo não é essa agenda. O SESI se coloca como a principal instituição para trazer para o Brasil uma agenda de proteção do trabalho, mas proteção do trabalho colocando essa agenda na estratégia das empresas. As empresas são, sem sombra de dúvida, em todas as políticas públicas no mundo, a principal aliada para a promoção do trabalho seguro. De forma muito estranha no Brasil, a lei proíbe que as empresas sejam parceiras dessa agenda. Nós precisamos, deputados, aperfeiçoar o nosso marco legal e talvez o SESI seja uma instituição extremamente importante para fazer como a NIOSH faz, a maior agência de saúde e segurança do trabalho do mundo, parceira do SESI, que é a agência norte-americana, ou a FIOL, a agência finlandesa, ou a TNO, a agência holandesa. No SESI, nós temos mais de 1 milhão de matrículas de educação básica continuada, são mais de 3,5 milhões de pessoas beneficiadas na área de saúde e segurança, são quase 1 milhão de vacinas aplicadas, são 501 escolas no SESI, 114 unidades de saúde sustentável e 550 unidades móveis, fora as parcerias com milhares de empresas. Bem, a gente acompanhou aí a explanação de Rafael Lucchesi a respeito dos números do SESI em 2018. Mais de 1 milhão de matrículas em educação básica. Isso é um número relevante de pessoas estudando no SESI, né, presidente? Com certeza. Olha, Sueli, os números do SESI, e às vezes ele tem variações muito significativas. Você viu como o Lucchesi foi enfático, é porque ele tem certeza de que aqueles números são comprovados. Ninguém ousará contestar o que ele falou. Então, se uma pessoa visitar as escolas do Senai, as escolas do SESI, ele diz, é um crime pensar em acabar com isso. São mais de 500, inclusive, em todo o país. Tem mais de 500 escolas. Do SESI, mais de 500 do Senai. Então, nós temos mais de 1.000 escolas, entendeu? E mais de 500 unidades móveis no Senai e igual número também no SESI, né? São números significativos. Nós temos 500 piscinas, 500 quadras de esporte só no SESI, certo? E esse 1 milhão de alunos, olha, aqui houve um período em que, em 2 anos, nós alfabetizamos na Paraíba, o SESI Paraíba, alfabetizou 140 mil adultos de até 80 anos. Eu me emocionei, cabedelo, com uma senhora de óculos. Ela disse, eu era cega não porque eu usava óculos, era cega porque não sabia ler. Mas eu vou ler o meu discurso. E ela leu o discurso dela, discurso de formatura, de alfabetização, e realmente foi algo emocionante. A gente fica muito feliz em ver as pessoas saindo das trevas, saindo dos locais mais remotos. Nós ensinamos, fizemos por um Brasil alfabetizado em locais em que só subia carro 4x4.
Então, nós buscamos alfabetizar as pessoas. E esses números aí do SESI são realmente acachapantes. Você dizer, eu tenho 1 milhão de alunos, certo? 2.300.000 alunos no Senai. Isso é indiscutível. E o melhor de tudo é a satisfação de todos que estudam nas nossas escolas, porque eles fazem um curso completo, tanto para a vida, porque são escolas extremamente disciplinadas. Um aluno do Senai que passa num torno mecânico, que aquela limalha de ferro vai caindo, no final da aula, se for pela manhã ou à tarde, ele varre tudo, junta tudo, põe dentro de uma lixeira, ninguém sabe que passou uma pessoa ali naquele dia, certo? Você não vê banheiros riscados, você não vê palito de fósforo no chão, ponta de cigarro, nada disso. Todo mundo lá é disciplinado, então se preparam para a vida. E isso é que nos alegra, que um aluno do Senai sempre está preparado para a vida. Você encontra muitos dirigindo Banco do Brasil, Caixa Econômica, empresas as mais diversas espalhadas por todo o país. Então, essa educação básica aí para a gente é realmente um número significativo, 1 milhão de alunos. Outro pilar importante do SESI é a área de saúde e segurança, e que, segundo Rafael Lucchesi, mais de 3 milhões de pessoas já foram beneficiadas através dessa área. O que é que o senhor diria sobre esse número? Olha, veja, isso é fantástico. A gente fica treinando as pessoas para a segurança nas empresas, porque nós sabemos que sempre foi extremamente arriscado trabalhar em indústria. Hoje, não. Elas estão muito mais controladas, o SESI Paraíba tem um destaque muito grande em tudo isso, porque ele criou um programa e repassou para todo o Brasil. Do Rio Grande do Sul a Roraima, o SESI Paraíba levou o seu programa de saúde e segurança do trabalho para todos os departamentos regionais. Isso nos enche também de satisfação, porque nós estamos colaborando não só para as pessoas da Paraíba do Nordeste, mas de todo o país. E essa questão de saúde, com ginástica na empresa, com as academias do SESI, vem só melhorar a vida do trabalhador, porque, afinal de contas, o que a gente quer é um trabalhador feliz, um trabalhador satisfeito. Muito bem. Bem, nós vamos ao nosso segundo intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, hoje falando sobre a importância socioeconômica do sistema para o país. A gente volta já já. Vestibular Agendado 2019.2 da Faculdade Senai da Paraíba. Estão sendo oferecidas 30 vagas para o curso superior de Tecnologia em Automação Industrial em João Pessoa. Invista em sua carreira na indústria com a Faculdade Senai. Faça sua inscrição e agende sua prova até 12 de junho na Secretaria da Faculdade, localizada no Distrito Industrial de João Pessoa. Confira o edital e saiba como garantir 35% de desconto no seu curso, acessando faculdadesenaidaparaíba.com.br. O São João chegou e trouxe um super desconto. Faça sua matrícula nas academias SESI Fitness Paraíba até 28 de junho e aproveite as condições especiais no plano semestral de musculação. Então não tem desculpa. Arraste o pé e vem malhar nas academias SESI Fitness. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Hoje aqui ao meu lado o nosso comentarista, o presidente da FIEP, Francisco Gadelha. Doutor Gadelha, nós temos mais um trecho de Rafael Lucchesi, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Industrial, Comercial e de Serviços, quando ele fez a defesa do Sistema S junto aos deputados. Vamos assistir mais um trecho, daqui a pouco a gente retoma aqui a conversa. O Senai, como eu falei, uma das maiores estruturas de educação profissional do mundo. Nós temos mais de 2.300.000 matrículas de educação profissional. Temos mais de 1.300.000 ensaios laboratoriais. Quase 20.000 empresas são atendidas anualmente pelo Senai. Isso não é trivial. Ninguém no Brasil, nenhuma instituição é sombra disso. E isso é decisivo para a competitividade industrial, para a capacidade que as indústrias brasileiras têm
de incorporar novas tecnologias. E fazemos isso com uma ampla rede de instituições e laboratórios. E o mais importante, o Brasil tem 5.550 municípios e tem alunos matriculados no Senai em 2.700 municípios brasileiros. Nenhuma instituição tem essa capilaridade, essa capacidade de debruçar sobre o tecido territorial, fazendo o Brasil um país menos injusto do ponto de vista territorial e assegurando o desenvolvimento econômico para o país. Presidente, eu tenho aqui, então, alguns números do Senai em 2018. Eu vou citar eles para que o senhor comente para nós. Mais de 2 milhões de matrículas em educação profissional, mais de 1 milhão de ensaios laboratoriais e mais de 19 mil empresas atendidas em serviços tecnológicos. Esses, lógicos, são alguns números do Senai, mas, de qualquer maneira, eu gostaria que o senhor comentasse eles. Esses números, você está vendo, na realidade são 2.300.000 alunos que a gente tem no Brasil. Esse mais de 1 milhão de ensaios, mais de 20 mil empresas atendidas. Nós fazemos isso aqui na Paraíba também, numa grande quantidade, porque o Senai hoje tem os melhores equipamentos técnicos e tecnológicos do Brasil. E os melhores equipamentos para ensinar você vai encontrar. Nós hoje, todos aqueles equipamentos que eram movidos a manivela, aqueles mecânicos, todos eles são digitalizados hoje. Nós fazemos a parte de roupa totalmente digitalizada, desde a fiação, a modelagem, fazemos também por computador, a estamparia também é digital dos nossos tecidos e até a confecção. Então, tudo é extremamente moderno. No setor de couro e calçados também fazemos isso, fazemos corte a laser do couro, de tecidos. Então, são máquinas extremamente sofisticadas para atender o empresariado, quando não de graça, a preço muito módico. Então, a gente tem espalhado essa coisa e queremos que o empresariado chegue mais próximo e venha conhecer o nosso Senai. Porque quando o empresário visita, quando a pessoa de fora também, até de outros setores da nossa economia e da nossa vida social, visitam as escolas do Senai, eles ficam assim impactados, porque a grandeza dos equipamentos. Olha, para a gente instalar a escola o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil de João Pessoa, nós trouxemos 18 carretas de equipamentos. E já tínhamos uma boa parte, a parte de moda, a parte de abertura de fardos, do fardo de algodão, porque a gente abre desde o fardo de algodão, faz o fio, faz o tecido, modela, desenha e faz a confecção. Então, nós tivemos aí esse mundo de equipamentos que precisam ser vistos. Equipamentos importados da Bélgica, equipamentos da Suíça, da Alemanha, do Japão, todos os equipamentos de fiação e tecelagem nossos são importados. Não tem um equipamento de fiação e tecelagem na escola, no Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, em João Pessoa, que não tenha sido importado desses países mais sofisticados do mundo. Então, vale a pena ver as escolas do Senai, vale a pena ver a disciplina que se pratica ali dentro, para a pessoa ter certeza que nós estamos formando industriários para a vida, para o desenvolvimento do Brasil e também para que eles tenham capacidade de subsistência em qualquer parte do mundo. Outro dia eu fui informado, isso circulou na imprensa, uma pessoa que chegou procurando um emprego na Irlanda. E aquela pessoa do RH que estava selecionando, perguntando onde ele tinha se formado. E quando ele falou Senai, um diretor escutou e disse: contrato, eu não quero mais nem saber.
ele se estuda no melhor instituto de treinamento profissional do mundo, que é o Senai do Brasil. Eu conheço particularmente. Presidente, a gente vai caminhando já para o finalzinho do programa, mas eu ainda tenho aqui uma frase que, de certa forma, uma frase forte que Rafael Lucchesi citou na apresentação dele. Cortar 10, 20 ou 30% vai apenas tornar o Brasil um país mais injusto. O que o senhor achou dessa declaração? Que Olha, Sueli, isso é óbvio demais, porque todos nós sabemos que a coisa que o Brasil mais precisa é educação. Então, se a gente tira na educação, que é onde está tendo mais acesso agora todas as classes sociais, nós vamos tornar o país mais injusto. Até porque o Senai, ele tem a fama, tem a aura de ter treinado pessoas mais pobres, pessoas das periferias, durante muito tempo. Agora o Senai está treinando gente que se forma até, vai pegar a parte prática no Senai. Tem muitos engenheiros que estão voltando, passando pelo Senai para aprender a parte prática. Então, esses alunos decidir mais injusto, porque alunos podem pagar outros cursos técnicos, se bem que no nível do Senai não tem nem pago. Pago a qualquer preço, não tem nenhum instituto que tem. Você viu a veemência com que Rafael Lucchesi falou. Rafael Lucchesi é da Bahia, ele foi diretor do Senai da Bahia, foi também secretário de Ciência e Tecnologia daquele estado e tem sido um grande colaborador do Ministério de Educação aqui no Brasil. Então, é uma pessoa que está extremamente preparada para transmitir todas as informações. Você vê com que firmeza, com que veemência ele falou, porque ele tem a consciência de que o Senai é realmente o melhor instituto de formação profissional do Brasil, da América Latina e um dos melhores do mundo. Essas nossas participações na Olimpíada Mundial do Conhecimento em Formação Profissional demonstra se a gente em 5 competições seguidas assim está sempre entre os 5 primeiros lugares, inclusive ganhando primeiro, ganhando segundo, ganhando terceiro, é porque nós somos dos melhores mesmo. Ok. Bom, presidente, muito obrigada, viu, pela sua participação e a sua contribuição no programa Paraíba Tem de hoje. Sueli, eu agradeço a você, mas quero me dirigir ao nosso querido telespectador, convidando para ele visitar uma instalação do Senai, a mais próxima. Ele vai ver que ela tem um padrão elevadíssimo, um padrão diferenciado daquilo que ele vê em todas as escolas do nosso estado, inclusive as escolas superiores. Nós temos uma formação profissional mais adequada, mais funcional, que gera riqueza, que gera patentes, que transforma ideias em produtos. Esse é um outro grande diferencial do Senai, que a gente pega aquelas pessoas que têm uma ideia, mas não tem como transformar num produto, como gerar uma patente, porque o Brasil precisa gerar patentes. Então, essas pessoas vão ao Senai e, nestes últimos anos, nós já fizemos isso. Nós já geramos mais de 20 patentes importantes para o nosso país. Ok. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. A gente lembra que é só entrar em contato com a nossa produção se você tiver alguma sugestão de tema para o programa. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, você acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!